milhões de cristãos em todo o mundo estiveram ou estão, celebrando a Páscoa de Jesus Cristo. Infelizmente, em muitos lugares já não se celebra a Páscoa do Cordeiro Jesus. Estão muitas vezes comemorando ou celebrando a Páscoa do coelhinho. Trocaram o cordeiro pelo coelho. Trocaram o sangue de Jesus pelo chocolate. O problema é que o chocolate não leva você a lugar nenhum. E nem o coelhinho também. O Cordeiro de Deus, sim, esse tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus foi crucificado, e é isso que significa Páscoa. A nossa Páscoa significa isso. Jesus morreu e ressuscitou. Ele foi crucificado numa sexta-feira, e ele morreu por volta das 3 horas da tarde, depois de sofrer por 6 horas aproximadamente, pregado na cruz. E quando ele deu o seu último suspiro, ele que mencionou ou proferiu 7 palavras ou 7 frases enquanto ele estava pregado na cruz. A última delas foi: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. Se você ler o capítulo 27 de Mateus, você percebe ou vê ali a descrição do que acontece na morte de Jesus. Diz que, especialmente a partir do versículo 51, do capítulo 27 de Mateus, diz que naquele momento algumas coisas extraordinárias aconteceram. A primeira coisa que aconteceu foi que o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo em dois lados, em 2 bandas. O véu do santuário é aquele lugar que separava o lugar santo do lugar santíssimo, onde ninguém podia entrar, exceto o sumo sacerdote, isso uma única vez por ano. Quando Jesus morreu, esse véu de separação foi rasgado, nos dando agora acesso ao lugar santíssimo, ao lugar onde Jesus entrou e também nos levou à presença do Pai. Houve também naquele momento um grande terremoto, de modo que abalaram as estruturas, as fendas, as rochas se fenderam, os montes se abalaram, houve trevas sobre a terra por várias horas, e as pessoas ali ficaram apavoradas, os sepulcros foram abertos, e muitos que estavam mortos foram ressuscitados, e o centurião, aquele soldado romano, juntamente com outros soldados ali, que haviam crucificado Jesus e que guardavam o corpo de Jesus ali, esse momento da crucificação, todos eles ficaram atônitos, ficaram cheios de pavor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Eles nunca tinham crucificado alguém nesse nível, nunca tinham crucificado alguém que produzisse todos esses fenômenos ao mesmo tempo, porque ali estava, de fato, o Filho de Deus. Ao contrário de muitos crucificados, que era uma praxe, ou era comum no Império Romano naquela época, a pena de morte por crucificação, ao contrário de muitos que eram até deixados na cruz, depois que morriam, serem comidos de bichos e de animais e de aves do céu, outros eram jogados em vala comum. Jesus não permaneceu na cruz durante a noite da sexta-feira. Um homem muito rico, chamado José de Arimateia, pediu o corpo de Jesus e o sepultou num sepulcro novo, aberto na rocha, onde ninguém havia ainda sido posto. Ali ele fica no sábado. Durante o dia de sábado, os principais fariseus e os sacerdotes, com medo que roubassem o corpo de Jesus, pediram escolta ao governador Pilatos para guardar o corpo de Jesus. E assim essa escolta foi e ficou ali vigiando. Ocorre que no dia seguinte, na madrugada do sábado para o domingo, tem um mas no dia seguinte. Irmãos, essa sequência de sexta-feira, sábado e domingo, sexta-feira chamada da Paixão de Cristo,
morte de Cristo. O sábado ele permaneceu no túmulo. As pessoas, eu imagino o que aconteceu durante aquele tempo. As pessoas estavam ali tristes, pensando em Jesus, quem era Jesus, o seu ministério, tudo o que ele falou, e agora parece que um sonho, parece um filme de terror terrível, uma coisa que não estava nos planos de ninguém. Jesus está morto, está sepultado, e os seus discípulos estão atônitos, não sabem o que fazer, nem para onde ir, muito embora Jesus tivesse previsto tudo aquilo antes dele morrer. Mas aí eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 28. E nós vamos ler esse texto maravilhoso que fala do início do domingo. Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 1, que diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra e assentou sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Você pode dizer comigo? Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia, e depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram e anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam à Galiléia, e lá me verão. Até o versículo 10. Jesus então diz às mulheres que haviam ido então ao sepulcro logo de manhã, cedo, com o fim de ungir o corpo de Jesus. Elas estavam pensando e falando uma para a outra como elas poderiam remover aquela imensa pedra que era colocada na porta do sepulcro. E quando elas chegam, entretanto, a pedra está removida. E ali está um anjo resplandecente, imagina, você já viu um anjo? Quem aqui já viu um anjo? Eu nunca vi um anjo, mas gostaria muito de ver. Um anjo com vestes brancas, resplandecente, um negócio assim diferente, né? E o anjo está lá sentado para dar notícia, né? A primeira grande notícia, logo depois que Jesus é ressuscitado. E ele diz: ele não está aqui, ele ressuscitou. Mas essa é uma palavra poderosa. Quando nós vamos a Israel, e nós vamos no próximo mês de junho, se Deus permitir, com uma caravana, você que vai conosco vai entrar naquele lugar onde supostamente, não temos certeza se foi ali mesmo que Jesus foi colocado ou não. Isso não importa muito. O que importa é que Jesus está vivo e nós falamos com Ele todo dia. Se foi aqui, se foi mais ali, se foi lá no outro lado, né? Isso tem muita importância, mas provavelmente foi ali, perto de um lugar, do lugar onde Jesus foi crucificado, chamado lugar da caveira, ou Gólgota. Ali havia perto um jardim de propriedade de alguém com posses, como José da Arimateia. E ali ele foi colocado num túmulo cavado na rocha, na pedra. E é interessante que esse lugar onde provavelmente Jesus foi colocado, tem uma placa, quando você entra, é um lugar que você tem que abaixar a cabeça, e você entra, tem aqueles locais onde se colocava o corpo, mas quando você dá a volta para sair,
na saída, né, na porta, que só tem uma porta de entrada, é a mesma de saída, tem uma placa em cima, em hebraico e em inglês, que diz exatamente isso: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Essa é a diferença de Jesus para todos os outros homens que foram considerados fundadores de alguma religião. Todos eles têm um túmulo, e lá está escrito: aqui jaz Buda, aqui jaz Maomé. Se você for à Arábia Saudita hoje, lá em... Como é que é o nome da cidade lá? Medina ou não é? Meca, na Arábia Saudita. Está lá o túmulo de Maomé. E ali está escrito: aqui jaz os restos do Maomé, o profeta muçulmano. Se você for em qualquer outro lugar, de algum fundador de alguma religião, os restos mortais deles estão lá. Porque nenhum foi capaz de ressuscitar, somente Jesus ressuscitou. Essa faz toda a diferença. É por isso que o cristianismo não é uma religião. Religiões são homens que fundam. Religião são pessoas que as escrevem. Cristianismo é um relacionamento com alguém que está vivo. Não apenas com alguns escritos que alguém deixou quando morreu. Nós temos um relacionamento pessoal com Ele, porque Ele está vivo. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Agora, quais são as implicações, então, da morte de Jesus? Quais são as implicações da morte do Cordeiro Pascual, o Cordeiro da Páscoa? Primeira implicação, queridos, que nós temos, está lá em Efésios capítulo 2, versículo 4, que diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia... Vamos ler todos juntos esse texto no telão? Vamos todos juntos? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Primeira implicação da morte de Jesus, da sua ressurreição, é que nós ressuscitamos juntamente com Cristo e estamos assentados em lugares celestiais com Ele. Vamos ler juntos essa afirmação? Nós ressuscitamos, todos juntos, vamos lá? 1, 2, 3. Ressuscitamos juntamente com Cristo e estamos assentados em lugares celestiais com Ele. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Todo ser humano que não conhece a Jesus nasceu já em pecado. A Bíblia diz que todos pecamos e fomos separados de Deus. Todos nós vivíamos longe e mortos espiritualmente. Mas Deus, diz esse texto de Efésios, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios diz: mas Deus, irmão, sempre vai ter um mais na sua vida. Quem vai dizer amém com isso? Ah, mas pastor, não tem jeito, o negócio está feio, o negócio está difícil. É verdade, isso você não nega a realidade, mas tem Deus na sua vida, mas tem Deus na sua história, mas tem Deus para aprumar o que está torto, tem Deus para dar jeito naquilo que não tem jeito, mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do seu grande amor, e olha o detalhe, não é somente que Deus tem grande amor, ele é amor, poderia ter um grande amor e amar outras coisas, amar as plantas. Mas o apóstolo Paulo restringe ainda mais, diz: com grande amor com que nos amou. Eu sou amado de Deus, você é amado de Deus, nós somos amados de Deus. Você podia se alegrar com isso, porque isso é bom demais. Deus, sendo grande em misericórdia, rico em misericórdia, nos amou e nos deu vida juntamente com Cristo, para mostrar nos séculos vindouros, no século 21 e nos séculos que ainda virão, se Deus o permitir, para mostrar a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus.
É por isso que estamos aqui hoje. É por isso que damos glória a esse Deus maravilhoso. É por isso que levantamos o Cordeiro da Páscoa, porque Ele está vivo e Ele prometeu todas essas coisas, elas são reais. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar vida. Romanos 4:25 diz: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Quando Jesus foi levantado da terra, naquela manhã fria de domingo, Ele se levantou para dar vida a todos nós, a todos quantos o receberam. Ele continua lhes dando o poder de serem chamados filhos de Deus. A segunda implicação da morte de Jesus e da sua ressurreição está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Colossenses 3:1, que diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas da onde? Lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Irmão, você sabia o que a Bíblia já diz, que aqui a gente fala do que o coração está cheio, a boca fala do que o coração está cheio, sim ou não? Se você está cheio de Deus, você vai falar das coisas de Deus. Se você está cheio de você mesmo, você vai falar de você. Se você está cheio do mundo, você vai falar do mundo. Se você está cheio de novela, de filme nojento, de coisa, de disso me disse. Se você gosta de falar da vida dos outros, você vai falar, e está toda hora falando disso. Porque a gente fala, a gente vomita aquilo que está lá dentro, sim ou não? Sim ou não? Sim. Verdade. Mas o texto está dizendo aqui: pense, busque as coisas lá do alto, não as coisas que são aqui da terra. Versículo 3, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Irmãos, tudo é Cristo, tudo é em Cristo, tudo é com Cristo, é tudo nele. É por isso que Ele é o centro. Nossa atividade é cristocêntrica. Nós vivemos ao redor dele, por ele, para ele, tudo é dele, tudo é com ele. E o versículo 4 diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Segunda implicação da morte de Cristo, da sua ressurreição, é que nós temos que viver a nossa vida hoje com uma perspectiva eterna. Isso aqui vai passar muito rapidamente, meu querido. Tem gente que acha que a vida é só essa. O secularismo humanista que vivemos hoje está dizendo isso: curta, aproveite. Tudo é lícito, aproveite, curta tudo o que você puder. Porque o homem é como animal. Aliás, existe há muitos anos atrás que começaram a fazer essa sutil diferenciação entre o homem e os animais. Os animais são animais irracionais e os homens são animais racionais. Só na cabeça desses irracionais é que isso acontece. Você não é animal racional, coisa nenhuma. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você não é só um animal, você é um ser humano. E todos aqueles que são chamados filhos de Deus vão viver para sempre. Nós precisamos ter essa perspectiva da eternidade, meu amado. Isso aqui é um pingo no oceano da vida. Quantos milhões de anos? Se imagine depois da sua morte, que todos nós vamos entrar na eternidade e nós já teremos escolhido qual das eternidades nós vamos viver. Se vamos viver para sempre com Deus ou vamos viver para sempre sem Deus. Mas imagine daqui a 1 bilhão de anos, não tem nenhum milímetro ainda da sua vida eterna. Daqui a 200 bilhões de anos, não aconteceu quase nada ainda, é um pingo na sua existência. Daqui a 4 trilhões, quintilhões, brilhões, trilhões, clolilhões, melhorilhões, lorilhões, ilhões, 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 ilhões. Nem começou sua vida ainda na eternidade. Sabe, querido, não desperdice a sua vida aqui nessa terra. Muitos se preparam para viver apenas 50, 60, 100 anos. Se preparam tanto. E você deve se preparar.
Não estou dizendo que você não deve. Eu estou dizendo que você não deve se preocupar somente com essa vida. Você e eu precisamos viver com essa perspectiva da eternidade. Porque todos nós somos seres eternos. Quem está entendendo isso, diga amém. E nós sabemos disso por quê? Porque Deus não está morto, Ele vive em mim e vive em você. Deus não está morto, Cristo vive em mim e nós podemos viver para Ele. Deus não está morto, Ele pode viver e quer viver a partir de você. Quem recebe isso, amém ou não amém? A terceira implicação da morte de Jesus, do Cordeiro da Páscoa, está lá em João capítulo 20, versículo 19. Jesus acabara de ressuscitar, ainda é domingo. Ele ressuscitou domingo logo cedo, madrugadinha, logo no início do dia. Agora é um pouquinho mais tarde. Os discípulos estão com medo, estão reunidos com as portas trancadas. Jesus chega ali no meio deles e diz assim o texto, João 20, 19. Ao cair da tarde, daquele dia, primeiro da semana, domingo ainda, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com o quê? Eles estavam com o quê? Medo. Medo dos judeus. Veio Jesus, pôs no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Irmão, Jesus agora tem um corpo glorificado. Ele não precisa mais de viajar pela TAM. Ele não precisa mais viajar de táxi, nem de carro. Todas as empresas um dia vão ficar desempregadas, porque não vão precisar mais. A gente não vai mais precisar delas, né? Jesus passou pela porta, pela parede. Jesus agora é um espírito glorificado, mas é um espírito que come também peixe, carne. Isso é uma das coisas que eu fico muito, muito impactado. Provavelmente a gente vai continuar comendo picanhas, né? Churrasco. Eu não sei, né? Mas quem sabe, né? É uma boa perspectiva da eternidade essa, sim ou não? Jesus então diz a eles, lhes mostrou as mãos e o lado, eles alegraram-se os discípulos ao verem o Senhor. Versículo 21, Jesus diz mais uma vez: paz seja convosco. Sabe por que eu creio que Jesus disse duas vezes: paz seja convosco? Porque primeiro eles estavam com medo, e segundo eles precisavam de paz. Eles estavam com medo de ser mortos também, como Jesus foi, mas Jesus precisava levantar a fé deles. Então ele diz duas vezes: paz seja convosco. Mas ele diz assim ainda mais, versículo 21, olha que ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também os envio. É hora de abrir essas portas, em outras palavras, viu, discípulos? Abra as portas, não tenha medo de coisa alguma. Você pode abrir as portas e começar a fazer aquilo que eu fiz. Vocês não somente vão fazer as coisas que eu fiz, vocês vão fazer mais do que eu fiz. Vocês vão fazer coisas maiores. João 14, 12 diz: vocês vão fazer maiores obras do que eu fiz. Você crê que pode? Você crê que você recebe isso em nome de Jesus? Amém? Você crê que podemos ver amanhã aqui obras maiores do que Jesus fez? Amém ou não amém? Se você der um amém, dá um grito de júbilo, bate palma, faz alguma coisa. Isso serve para todos nós, para a sua vida, sua alma que está empolvorosa, precisando de paz, sua família que está em discussão, em briga, em disputa. Nós precisamos de paz, o mundo precisa de paz. Jesus é o príncipe da paz. Quem crê, diga amém. Amém. E o versículo 22, ele diz: e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. O que nós precisamos, irmãos, para fazer as obras que Jesus fez, é somente do Espírito Santo. E Ele já soprou sobre você, Ele já soprou sobre nós. E o que nós fazemos? O que Jesus foi enviado para fazer? 1 João capítulo 3, versículo 8 diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Você acha que tem obras do diabo ao nosso redor? Quem aqui acha que tem obra do diabo ao redor? Somente 30% desse povo acha? Você acha que tem muita obra do diabo por aí? Muita. Mas Jesus, assim como Jesus foi enviado para destruir essas obras, você também foi. O pecado
é uma dessas obras. O pecado corrompe, o pecado leva dor, sofrimento, leva vergonha e a vida, a morte eterna. Mas Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. A religião condena. No tempo de Jesus era assim. Jesus não condena ninguém, Jesus diz: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus quer nos ensinar a viver uma vida frutífera e abundante. Porque Ele mesmo diz em Apocalipse capítulo 21, versículo 5, eis que faço novas todas as coisas. Você nunca duvide do poder de Deus, com o que Ele pode fazer na sua vida e na vida da gente. O que Ele vai fazer nesses 21 dias de jejum e oração. Tenha uma grande expectativa. Ore, clame, busque, creia. Deus vai fazer coisa grande. Deus vai fazer coisa nova em nome de Jesus. Se você crê, diga glória a Deus.